Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, que coisa linda. Deixa eu dar um abraço. Pois Que não. coisa linda, gente. Muito, muito, muito obrigado por todos vocês estarem aqui hoje com a gente. Estou extremamente feliz. E eu não podia deixar de agradecer a cada um de vocês, mas agradecer imensamente, imensamente a toda a equipe Unicorp. Esse evento é organizado pela Unicorp e é a instituição que fundamos há 4 anos atrás. E aí eu quero pedir a vocês uma enorme salva de palmas para todos eles. Que bom, que legal. Parabéns, professor Adriano Terrazan. Cadê ele? Ele se escondeu? Ele se escondeu? Pois bem, o professor Adriano Terrazan, ele me convidou para essa palestra. Eu falei para ele, professor, eu sou professor, não sou palestrante, cara. Eu acho que palestras é para pessoas que são importantes, que são famosas, né? Ele falou, e você não se acha importante, cara? Imagina, você fundou uma empresa há 4 anos, já matriculou 3.000 alunos. E o seu DNA diz que você quer que as pessoas não passem pelo que você passou. Você acha que você não é importante em ter alunos que hoje pagam apenas R$ 1 na sua instituição? Ele me convenceu. Me convenceu a partir do seguinte pensamento. Nas últimas 2 semanas, eu acredito que eu fiquei famoso em João Pessoa. Estive em todas as televisões. E a fama é muito rápida, né? Efêmera, é passageira. Próxima semana eu deixo de ser famoso, eu não vou estar mais nas televisões falando desse evento. Mas ser importante é o que ele me convenceu para as pessoas, isso sim. E o que é ser importante? O que é ser importante, Geraldão? Ser importante é não morrer no coração de alguém. O que nós estamos fazendo na Unicorp é justamente isso, é tentar não morrer no coração de algumas pessoas que a gente pode ajudar. E eu tive o prazer, graças a Deus, de ter uma pessoa super importante na minha vida. Dona Nitinha, minha mãe. O meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. E aí começou toda a minha vida de empreendedorismo. O meu tema, educação empreendedora. Educação porque é minha praia, empreendedorismo, como a capacidade de superar os seus próprios limites. Empreendedorismo como sendo a capacidade de superar os seus próprios limites. E eu poderia dizer a capacidade de superar desafios, e não é a capacidade de superar desafios, é a capacidade de superar, sim, os seus limites. Em algum momento do empreendedorismo, e aí vamos falar de fases, a gente vai achar que não consegue mais, que a gente já não aguenta mais, que a nossa instituição pode não dar certo, seja ela na indústria, no comércio ou na prestação de serviço. E quando a gente não aguentar mais, achar que não tem jeito, que não vai dar certo, a gente ainda tem pelo menos 20% de fôlego. O que é que a gente não pode fazer enquanto empreendedor? Desistir. Desistir nunca, desistir jamais. Apenas desistindo, a gente pode dizer, infelizmente, somos derrotados. Se você continua, vai errar. Vai errar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vai errar talvez milhões de vezes. Continua corrigindo a rota e daqui a pouco você vai acertar. Faz parte errar, faz parte ter medo de empreender. Faz parte ter medo de empreender. O medo é importante, o medo nos deixa alerta. O que eu não posso ter é pânico. Porque o pânico, diferente de nos deixar alerta, o pânico vai nos neutralizar. E aí, para que eu supere isso aí, eu tenho que ter coragem. E o que é coragem? Coragem é a capacidade da gente enfrentar o medo. E para isso, no empreendedorismo, ter a capacidade de enfrentar o medo, é a gente se preparar. Se preparar entendendo que nós vamos ter fases. E essas fases, muitas vezes, são ruins, principalmente no começo. Eu arrisco dizer que 80% dos acontecimentos são ruins. Apenas 20% podem ser bons.
E você deve continuar. Nessas fases você vai estar sempre encontrando pessoas. E o brasileiro é bom. A gente precisa acreditar que o brasileiro é bom. E que diferente do início do seu empreendedorismo, onde 80% das vezes o tempo vai ser contra você, 80% do brasileiro são bons e vão estar com você e vão querer te ajudar. Aproveita, faz elos e tenta com esses 80% continuar a sua jornada. Então nós temos fases, nós temos pessoas e em terceiro lugar nós vamos ter lições. Lições que na nossa trajetória precisam necessariamente que nós as trazemos para a nossa vida, que traga para a nossa vida. E aí, aconteceu comigo, aos 7 anos de idade, ter que ser empreendedor. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, e minha mãe olhou para mim e falou assim, olha, vem cá, você tem tudo para dar errado. Essas palavras hoje talvez não caibam, né? Porque hoje tudo é homofobia, é preconceito, é racismo, entre outras coisas. Ela falou, você tem tudo para dar errado. Você é preto, é sério? Pobre, nordestino e, como se não bastasse agora, sem pai. Mas tem o seguinte, tem algo que pode fazer com que você tenha dias melhores. A educação, o conhecimento. Eu não conto essa história, eu não lembro porque ela me falou apenas uma vez. Eu lembro porque ao longo da minha vida ela falou algumas vezes. Mas me ajuda a te ajudar, a te dar educação, a te dar o mínimo de conhecimento. Teu pai morreu e era ele que bancava tudo, né? E eu sou uma professora do interior que ganho em dias de hoje 1/3 de salário mínimo. Eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder para que você tenha essa educação e esse conhecimento. E ela fez. Ela foi vender cocada e tapioca na feira. Eu nasci na cidade aqui perto, a 1h30, chamada Itabaiana. E disse, você vai comigo, né? E eu falei, estamos juntos, em dias de hoje, né? Estamos juntos. E aí a primeira amizade que ela fez vendia maçã. E maçã antigamente era um tabuleiro, né? E eu comecei a vender maçã. Aí vendi maçã, cominho, coloral, serra de unha, uma série de outras coisas. Do alto da minha experiência, 7 anos de idade, imagina. Você poderia dar R$1, pegar a maçã e pegar R$5 de troco que você levava, não tinha conhecimento nenhum daquilo ali. E em certo momento ela disse, olha, agora não dá mais, aqui em João Pessoa não dá mais. A gente vai passar fome, necessidade a gente já está passando. Assim como os nordestinos vão para São Paulo da esperança de ter dias melhores, ela falou, vamos para a capital. E aí veio minha tia Ivaneide Barbosa de Araújo, meu tio Idevaldo Barbosa de Araújo. Viemos todos para cá e fomos morar, quem é daqui sabe, conhece, vizinho ao cemitério Senhor da Boa Sentença, lá no centro da cidade. Nós fomos morar no que chamamos de vilinha de quarto. E na vilinha de quarto, se chovesse, entrava água. Mas se chovesse, porque se chovesse muito, a gente passava a noite tirando água de dentro do quarto. E as divisórias do quartinho eram lençóis. Mas a gente seguiu firme na ideia de que a educação e o conhecimento poderia nos fazer ter dias melhores. E aí, a minha tia conseguiu um emprego aqui na Torre, vizinho ao Colégio Santa Júlia. Vocês não acreditam, todos os dias eu vinha lá do cemitério Senhor da Boa Sentença até aqui no Colégio Santa Júlia e voltava a pé. Porque eu tinha carteira de estudante, mas não tinha dinheiro para comprar os vales de transporte. Eu vinha pela João Machado, onde eu pegava manga do chão, que garantia meu almoço, né, na escola. E voltava pela Epitácio Pessoa. E passava lá na Praça da Independência para pegar jambo, ali tinha muito jambo, e aí eu garantia a minha janta, né? Mas segui, firme e forte. A educação, o conhecimento é que vai fazer com que eu tenha dias melhores. Chegou a época de exército. Aí eu já tinha um pouco mais de experiência na verdade de rua. Mercado Central eu ia de manhã, passava a manhã lavando o carro no Mercado Central e levando a feirinha das madames, né? Aí voltava para casa correndo 11 horas da manhã, que é para ir para a escola. Chegou a época de exército. E eu estou falando de fases,
de pessoas e estou falando de lições de vida. Chegou a época de exército. E, principalmente os homens, sabem que na época que a gente está no exército é quase impossível a gente estudar. Você está um dia de folga e 3 dias trabalhando, né? E aí, mais uma lição. Você precisa fazer parcerias. Eu fiz boas parcerias no exército. Eu fiz parceria com uma galera, que eu não aconselho a ninguém, que me ajudava a pular o muro do exército para estudar. Olha, eu chegava lá no muro, dizia, posso agora? Eles diziam, pula, negão. Eu corria lá, o Biratã, e pulava o muro. Quando era para voltar, 10 horas da noite, eu colocava a cabecinha lá em cima do muro, dizia, posso? Eu dizia, pode, pula, negão. O negão pulava de novo. E assim a gente passou o ano de exército e conseguiu estudar. Mas entre essas lições, teve uma que foi espetacular. Tive um determinado sargento, que eu vou chamar de sargento X, que esse cara pegava no meu pé, que era um absurdo, era uma enormidade. Tudo que eu fazia para esse cara parecia que estava errado. Eu não entendia, porque ao mesmo tempo que tudo que eu fazia, ele achava que eu estava errado. Era o mesmo que quando a gente saía cantando aquelas músicas todas no exército, lá nas ruas, ele falava 8h35, me chamava pelo número, né? Sai de forma. E falava, puxa a canção. E aí eu saía no meio da rua, né? Aquelas corridas que a gente faz lá. Olê, mulher rendeira. Aí o batalhão todo respondia, olê, mulher renda. E eu dizia, tu me ensina a fazer renda. E o batalhão em todo respondia, que eu te ensino a namorar. Isso era um grande barato, eu me sentia privilegiado por fazer isso aí. Já que ele fazia só comigo, né? Mas passava aquela fase, o cara pegava no meu pé, que era uma beleza. Havia uma festa próxima lá do batalhão, 15º Batalhão de Infantaria. Eu falei, eu preciso conversar com esse sargento, cara, eu não estou entendendo o que é que ele quer de mim. Sargento, preciso falar com o senhor. Ele falou, o que é, soldado? Bem delicado assim, né? O que é, soldado? Eu falei, eu preciso conversar com o senhor, preciso entender o que é que passa na sua cabeça, por que é que o senhor pega tanto no meu pé, assim. Ele falou, sim, e daí? Eu falei, preciso conversar com o senhor, você já está conversando. Eu falei, não, eu queria conversar mais amistosamente, aqui fora do quartel, talvez, né? Ele falou, tá bom, e onde é que você quer conversar? Tinha uma festa, havia uma festa próximo lá uma festa de rua. Eu falei, quero conversar com o senhor determinada hora nessa festa, a festa das Hortênsias, lá em Cruz das Armas, né? Determinada hora, marquei, eu acho que 8 horas da noite. Aí falei, vou chegar logo cedo para não decepcionar, 10:50 eu estou lá no lugar, né? Cheguei 10:50, certo de que eu era o primeiro. Quando eu cheguei, ele já estava sentado. Ele já estava sentado, né? Ele falou, pois não, pode falar. Eu falei, peraí, sargento, deixa eu pedir uma cerveja para nós dois, né? Aí ele falou, tá bom, pode pedir. Moço, traz uma cerveja para a gente, por favor. Colocou a cerveja, coloquei os 2 copos lá. Aí empurrou o copo assim. Falou, não bebo. Imagina, o cara marcou o encontro, tudo direitinho, mas ele não bebia. E também não falou em momento nenhum que não bebia, né? Só empurrou o copo e falou, não bebo. E falei, tá, sargento, tudo bem. Então é o seguinte, eu queria falar sobre aquele comportamento que o senhor tem em relação a mim, assim, assim, assim. Ele falou, tá bom. E o que é que você acha? Eu falei, o que eu acho é que eu não entendo, não estou sabendo o que é que se passa. Ele falou, com os outros eu faço isso? Eu falei, eu acho que não. Ele falou, não, eu faço ou não faço? Sargento, eu já estava tremendo, né? Acho que não. Eu disse, não faço. Porque você não é igual aos outros, cara, você é diferente. Eu continuei sem entender, né? Por que eu sou diferente, né? Ele falou, você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, não. Ele disse, mas você está entendendo que você é diferente? Você sabe o que é ser diferente? Eu falei, sei o que é ser diferente. Ele disse, tá bom. Apertou minha mão e foi embora. Olha, apertou minha mão e foi embora. Eu fiquei assim, pô. E agora? E ele saiu, eu fiquei mais doido ainda, né? Fiquei mais louco ainda. Mas tá bom. Passou essa fase de exército, estou falando de fases, de pessoas, né, que são importantes na sua vida, do empreendedorismo, na sua trajetória, e estou falando de lições. Enorme lição do exército. Aí, fui para uma empresa chamada Vila Romana da Paraíba. Aqui tem alguns amigos meus. E outras enormes lições eu tive naquele lugar. E continua a minha batalha, tá, de empreendedor, tá certo? Mas também focado em que a educação, o conhecimento é que pode fazer com que eu tenha dias melhores. E é por isso que fundamos uma instituição de ensino que hoje tem ajudado a muita gente. Muita gente. Pois bem,
Chegando na Vila Romana da Paraíba lá, meu primeiro emprego formal, né? E como a situação não era, lá em casa não era nada boa, eu era aquele cara que, por exemplo, sempre gostei de jogar futebol. Até hoje eu enrolo as pessoas jogando futebol. E aí o que acontece? Naquela empresa eu vendia, por exemplo, chuteiras, vendia outras coisas para quem gosta de jogar futebol, que era uma forma de complementar minha renda, né? Era uma forma de complementar minha renda, porque eu precisava estudar. E um amigo me apresentou um segundo amigo, um terceiro amigo, um quarto amigo, e lá naquela empresa os caras me deram enormes oportunidades. Sabiam ou souberam que o Neguinho, era assim que me chamavam, alguns deles, o Neguinho era estudioso e que era esforçado, ele vendia chuteira para ajudar a família em casa. Rapaz, eu caí no gosto desses caras, e esses caras me mandaram para São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, para trabalhar com produtividade, desenvolvendo a produtividade de outros lugares, porque eu aqui, naquela empresa, assim que eu cheguei, fiz um concurso interno e passei para a área de engenharia. Então os caras começaram a me colocar para trabalhar. Eu tive diversas lições. Hoje eu lembro do nome desses caras e guardo no meu coração. O Biratã Índio do Brasil, é ou não é o seu nome completo? Josemar Félix Antônio está aí, não? Mas também tem Américo Marra Neto. Tem Sérgio Luiz da Costa. Tem Marcos Valério, tem uma série de pessoas que eu guardo o nome completo. E sabe por que eu guardo o nome completo desses caras? A lição do sargento é: nem todo chefe, nem todo supervisor, nem todo gerente, nem todo diretor, nem todo presidente que pega no seu pé quer teu mal. E é preciso que a gente entenda isso. Porque se eles estão lá como chefe, supervisor, gerente, seja como for, eles têm méritos, é ou não é? Então se espelha desses caras, traz esses caras para você. Mas quando eu digo trazer para vocês, traz esses caras entendendo que você agora é um admirador desses caras, admira seu supervisor, admira seu chefe, admira seu gerente. E aquele sargento que pegava no meu pé, ele não queria meu mal. Assim como essas pessoas que me ajudaram lá naquela empresa, a fazer com que eu, com 23 anos, 24 anos, conhecesse o país quase todo, confiaram em mim, se tornaram meus amigos, eu me tornei admirador deles e guardo até o nome completo dele depois de 30 anos que eu saí daquela empresa. Pois bem, lá conheci um garoto, chamado Marcos Macri Oliveira. É Oliveira, não é Oliveira, né? Ele é uruguaio. Marcos Macri Oliveira chegou para mim e falou: filho do saudoso Salvatore Macri Filmara. Era, se é amigo tem que lembrar o nome inteiro, guarda no coração. O garoto falou para mim: Hilton, você precisa, cara, não tá marcando meu tempo. Você precisa, cara, ir para a faculdade, precisa fazer um curso de administração. Esse tempo está uns 5 minutos a menos, como é que vai resumir 50 anos em tão pouco tempo? Pois bem, a verdade é que o Marcos Macri Oliveira chegou para mim e falou: você precisa fazer administração, cara, precisa fazer um curso superior. Porque você está falando aquilo que os professores falam para mim, mas você fala diferente. Ele queria dizer assim: você está falando à luz do empirismo, da prática. E você precisa falar à luz da teoria, da ciência, e é lá que você vai aprender. Ok, eu fui para a Unip e fiz bacharelado em administração. Passei 5 anos naquela empresa. Quando eu fiz o vestibular, fiz para a Unip e fiz para a UFPB. Sem ter condição de pagar mensalidade. Fiz para os dois e consegui passar. Justamente em qual? Aquele que eu não tinha condição de pagar. Mas mesmo assim eu fui lá. Hoje na Unicorp tem alunos que pagam um mês e outro não. Por dificuldades comuns. Eu pagava um mês e 8 não. E 8 não, porque não tinha condição. Terminei meu curso de 5 anos e só fui receber o diploma com 6 anos e meio, porque eu não tinha condição de pagar plenamente. Fiquei devendo, fui pagando. Mas terminei o bacharelado e esse mesmo garoto chegou para mim e falou: Hilton, agora você precisa fazer o mestrado, cara. Eu falei: sério, cara? Tem que fazer o mestrado? Se a graduação já era um desejo da minha mãe, fazer o mestrado era espetacular, não é? Fazer o mestrado. Eu falei: tá bom, então vamos lá fazer o mestrado. Ele falou: só que tem uma seleção que é poderosa. Eu falei: então me conta qual é a seleção. Quando ele começou a falar a seleção, cada fase que ele falava, eu ia murchando, né?
Cada fase que ele falava eu ia murchando. Ele falou que tem uma prova de inglês. Tem uma prova de inglês que você tinha que ler um artigo de 12 a 15 páginas, tinha que responder em português até aí. Eu achei que daria, mas aí ele foi dizendo as outras fases. Tinha um livro de Nigel Slack, que era dessa espessura assim. Eu dormia com esse livro sobre minha barriga. Tinha uma análise de currículo, eu não tinha muito currículo científico, mas eu era da área de engenharia da Vila Romana, então isso contava muito para o curso, porque era na área de engenharia. E tinha uma prova de estatística que era do outro mundo. Hoje a garotada diz que aquela prova de estatística não era de Deus. Para você ter uma ideia da prova de estatística, você passava se tirasse uma nota diferente de zero. Diferente de zero, qualquer nota diferente de zero. Aí a gente conseguiu passar na seleção, conseguiu passar no mestrado. E antes mesmo de terminar o meu mestrado, uma grande instituição aqui de João Pessoa, posso falar com grande carinho. Faculdade Maurício de Nassau, trabalhei 6 anos lá, e me chamaram para trabalhar, para ser professor, mesmo antes de eu terminar o mestrado, né? Me chamaram para trabalhar, e eu fui lá, e quando eu cheguei, eu disse, olha, faltam 3 meses para terminar o mestrado. Disseram assim, não, mas você já pode ser professor, fique aqui que a gente resolve esses 3 meses. Eu falei, eu não posso porque pode ser que na minha defesa dê algo errado. E aí eu não quero estar na sala de aula errado. Vou trazer uma pessoa para você. Aí levei aquele garoto que insistiu comigo, Marcos Magno Oliveira, né? Levei o garoto lá. Deixa ele aí, que ele já é mestre, assim, falou, tá bom, eu aceito. Mas depois que terminar, você tem que vir por aqui. Eu falei, tá bom. Mesmo antes de terminar, coloquei ele, e daqui a pouco eu terminei o mestrado. Me chamaram lá, né? Me chamaram lá e disseram, agora o lugar é seu. Vem aqui que o lugar é seu. Eu falei, vou falar com o Marcos, né? Eu preciso dizer para Marcos que eu tenho que ir lá, mas eu não vou ficar no lugar dele. Marcos, vem aqui, olha, estão me chamando lá, mas eu não vou ficar no lugar. Ele disse, vai ficar no lugar sim. Ele falou para mim, vai ficar no lugar sim. O lugar é seu. Eu falei, não, cara, o lugar é seu. Eu estou empregado, você estava desempregado quando eu te deixei lá. Ele disse, não, você vai ficar no lugar sim. Eu falei, como, por quê? Ele disse, lembra daquele dia que eu precisava fazer uma inscrição para ser professor federal, e você me levou lá em Souza, eu não conheço bem as coisas aqui, você me levou lá em Souza e foi no balcão fazer a inscrição comigo para professor federal. Eu falei, lembro, ele disse, a vaga é sua, porque agora eu sou professor federal. Coisa de Deus, não é? Eu falei, que bom, cara, graças a Deus. Aí eu assumi naquela instituição, passei 6 anos, né? Passei 6 anos, e ainda sobre essa coisa de fase de lições, né? Eu passei 6 anos e ali eu tive grandes experiências, mas eu tive uma que é super importante, que em determinado momento eu precisava sair do país para fazer um doutorado. Alguém olhou para mim e falou, olha, o doutorado que você quer não tem João Pessoa, que é administração. Ou a gente vai para os Estados Unidos ou vai para o Paraguai. Eu falei, Estados Unidos é lugar de rico, lugar de pobre é Paraguai, então vamos lá, né? Me desculpe os paraguaios aí. Aí eu fui. E quando para defender, um diretor chegou para mim, um diretor novo chegou para mim e falou, você não pode ir não. Eu falei, como assim? Eu já comprei a viagem, tudo, avião, em janeiro eu tenho que ir. Ele falou, não, você não vai não, você não pode ir não. Eu falei, eu vou. Se você não vai não, eu falei, eu vou. Não, professor, o senhor não vai? Eu digo, eu vou. É só para defender o doutorado, cara. Minha vida toda eu sonhei com isso. Ele falou, mas janeiro é época de captação de aluno, você não vai? Eu digo, eu vou. Professor, eu estou dizendo que não, o senhor está dizendo que sim, o senhor vai acabar sendo mandado embora. Eu falei, então me manda embora, mas eu vou. Ô lição, não é? O projeto é seu, cara, não abre mão não. Não deixa ninguém destruir seu projeto não, não é? Essa é uma lição importante, o projeto é seu, segue. Pois bem, eu fui. Nessa instituição em que eu fiz meu doutorado, depois de terminar em 2014, 1 ano e meio à frente, talvez 2 anos, eu fui convidado e hoje eu volto lá 2 vezes por ano e sou professor do doutorado em educação naquele país, Assunção, capital do Paraguai. Glória a Deus, não é? Pois bem, isso é prova, acredito, de que a educação e o conhecimento vale muito a pena. E aí, nessa trajetória de que a educação e o conhecimento vale a pena e que para mim funcionou, nós fundamos a Unicorp. Fundamos a Unicorp com o propósito de ajudar a muitas e muitas pessoas a não passarem pelo que a gente passou. Quando nós fundamos a Unicorp, há aproximadamente 4 anos, éramos quatro coordenadores. Eu, professor Edivando Fernandes Gomes, um grande abraço, querido amigo. A professora Aline Neves e a professora Aline Poggi, não é?
eram 4. Hoje são quase 40 só em João Pessoa. Em setembro de 2015, a gente matriculou o primeiro aluno. Lembrar uma coisa, por favor, nós não somos faculdade ainda. Hoje me disseram assim, está na mesa do ministro. Se ele assinar hoje, segunda-feira sai em diário oficial que vocês são faculdade. Glória a Deus, não é? Glória a Deus, não é? Setembro de 2015, com as nossas parcerias com faculdades nacionais e internacionais, a gente comemorou o Number One, primeiro aluno. Setembro de 16, 333. Posso falar os números, não posso, professor? Tanto orgulho, a gente está ajudando tanta gente, não é? Setembro de 17, a gente teve 888. Setembro de 19, 1934. E nesse momento são quase 3.000 alunos que a gente tem matriculados ao longo do tempo. Glória a Deus, não é? Esse moleque aqui, ó, e o tio é meu filho. Provavelmente eu passei quase fome, né? Lavei carro e tudo mais. Provavelmente esse moleque vai ser o primeiro aluno da faculdade que é dele. Não é? Quantas cidades a gente está matriculando hoje? Mais ou menos 40 cidades. Não temos alunos em todas as 40. Pois bem, pessoal, o que é que eu queria deixar para vocês? Eu queria deixar uma história com H, né? Uma história com H, história real, história verídica, de pessoas que aprenderam a fazer fazendo, assim como é o nosso amigo Geraldo Rufino. A gente passou muito tempo conversando lá, o cara está encantado com tudo isso aqui. Ele está dizendo que o público dele, embora seja um astro internacional, o público dele é em média 700 pessoas, e aqui, segundo ele, pela foto, diz ele que tem quase 1.500 pessoas. Né? O que eu queria deixar para vocês, com essa minha história, com essa minha fala e fala da Unicorp, dizer que a educação vale a pena sim, o conhecimento vale a pena sim, o empreendedorismo faz parte e é preciso que a gente seja empreendedor. Para quem eu possa dizer um conselho, a gente não precisa ficar preocupado, tá certo? Com carteira assinada, nem para ser, por exemplo, não quero falar de algumas funções, mas eu tenho amigos que ligam para mim e falam, olha, eu estou numa situação difícil porque eu estou desempregado. E quando é professor, por exemplo, eu fico danado porque o professor ensina a viver melhor, então tem que viver melhor, não é? Assim como eu fico danado quando um aluno liga para mim e fala, professor, me ajuda a arrumar um emprego e eu quero qualquer coisa. Isso é qualquer coisa mais ou menos, né? É médio, é medíocre, não é? Tem que dizer assim, eu me graduei, eu me pós-graduei, ou seja, o que eu fiz, eu acredito no que eu faço, eu sou um professor que acredito no que eu vendo, não é? Como aluno eu aprendi, eu vou fazer diferença na vida das pessoas. E aí, repetindo, eu não tenho interesse nenhum de ser famoso, mas eu quero sim ser importante na vida de algumas pessoas. E que a minha importância na vida dessas pessoas seja por meio da educação, seja por meio do conhecimento. Senhoras e senhores, salva de palmas a esse herói, a essa pessoa fantástica, nosso diretor, Wilton Freire. Obrigado, parabéns, diretor, obrigado, que valeu, história maravilhosa. Valeu, tchau.